que é o procedimento da interdição. Interdição é um procedimento previsto para que se declare a incapacidade de alguém que até então era capaz, porque veja, a incapacidade, ela pode ser já uma incapacidade legal, né? Minha filha de 6 anos é incapaz. Então a gente só se fala em interdição de alguém que era capaz e vai ser declarado incapaz. Essa própria nomenclatura da incapacidade, os senhores sabem que nós temos, não sei se os senhores viram isso em direito civil, eu imagino que sim, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, no mesmo período ali do Código de 2015, e aí nem é mais tão politicamente correto falar incapaz. A lei muda o regime da incapacidade de modo geral, muito resumidamente, para que se tente diminuir a atribuição de incapacidade e para que uma vez declarada a incapacidade, ela seja uma incapacidade específica, né? Então não é que haja uma incapacidade para a prática de todo e qualquer ato da vida civil, sempre, pelo menos. E aí o que se exige é do julgador a observância de quais são os atos em concreto que ele restará incapaz de realizar sozinho, eminentemente relacionados com a questão da sua enfermidade, que leva ao reconhecimento da incapacidade. Se de um tudo for uma incapacidade total para tudo, aí ok, não tem o que fazer. Mas o que se espera com esse novo estatuto é que haja uma redução, vamos assim dizer, das restrições dos atos da vida civil. Do ponto de vista processual, o que nós temos para trazer a respeito da interdição, que está previsto ali nos artigos 747 a 763. Vou pegar ali as principais previsões. A primeira delas sobre a legitimidade. Já começa logo o 747 tratando da legitimidade. Olha aí. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante, essa é uma novidade boa, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado ou interditando, e pelo Ministério Público. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Então lembra lá do 320, a hipótese excepcional em que se tem que juntar documentos obrigatórios, você tem que juntar obrigatoriamente a documentação, que na maioria dos casos se demonstra por certidão, né? Cônjuge, companheiro, ali é um companheiro reconhecido, né? Vai ter que fazer uma escritura de união estável, porque não vai se admitir aqui uma instrução para que se demonstre o companheirismo. Então você vai por certidão ou por escritura demonstrar ser cônjuge ou companheiro, parente por certidão também de nascimento, e o Ministério Público não precisa dessa demonstração. Só um momentinho, por favor, que eu estou com uma questão no... Então, aí o Carlos traz, o inciso 3º não precisa do aval da família. Veja, ele tem uma aplicação subsidiária, tá, Carlos? Basicamente para pegar aqueles casos em que a senhorinha está largada lá no asilo, que o rapaz com a enfermidade está jogado nas casas de reabilitação por conta de drogas, e aí não vai ninguém lá. Há uma prevalência dos incisos 1º e 2º, naturalmente, com toda certeza, tá? Agora, e quando não tem, quando não há? Ou quando a hipótese isso pode acontecer, quando a hipótese é manifesta da incapacidade e a família não quer, aí o camarada pode postular em juízo, e aí a decisão é do juiz, entendeu? Ali o que se trouxe foi uma via a mais nesse sentido, tá? E aí, uma outra questão que tem aqui de especial é o seguinte: a demonstração da incapacidade civil deve vir acompanhada de um laudo médico, uma outra inovação
do Código de 2015. Então você tem que demonstrar minimamente, como se fosse assim dizer, um fumus boniuris inicial, é necessário que se demonstre que você não está indo a juízo por questões pessoais, vamos assim dizer. Eu costumo dizer que a interdição é o procedimento da minha avó tá maluca, né? Então você não pode, porque você discorda dela do ponto de vista político ou de criação, propor uma ação de interdição. Agora, o Código tenta dar uma moralizada nessa questão, exigindo a indicação de um laudo mínimo que seja. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a possibilidade de fazê-lo. A regra, portanto, a não ser hipóteses absolutamente excepcionais, é que se junte na petição inicial o laudo. Ok? Com este laudo, pegar aqui o 749. Eu quero falar agora do parágrafo único, mas vamos já ver logo isso aí. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar os atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Isso pode ser importante para fins de contagem de vários tipos de prazo, a partir de quando que se deu. Isso veja, volto a dizer, em várias passagens, o legislador disciplina nos procedimentos especiais, vai fazer isso nos recursos, o que na verdade é a causa de pedir em concreto. O cara está indo a juízo para pedir a declaração da incapacidade de alguém. É claro que ele, na causa de pedido da sua petição inicial, ninguém cogitaria de ir a juízo e falar assim, excelência, quero declarar a incapacidade dele só porque eu quero. Não, então você está pedindo a incapacidade por quê? Porque tem a incapacidade, em qual contexto que isso se dá. O 749 caput não nos traz nada de muito novo, a não ser uma lembrança para os autores que têm que fazer uma petição inicial bem feita, vamos assim dizer. Mas aí, o parágrafo único prevê o seguinte: justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos, e vai especificar. Percebam dois. Em primeiro lugar, para a prática de determinados atos. Então o juiz vai sempre determinar os atos nos quais se dá a incapacidade, porque a lógica atual é que prevalece a questão da capacidade. Mesmo havendo uma enfermidade qualquer, não há uma incapacidade total. A incapacidade, no mais das vezes, ela é parcial. Então o juiz vai ter que delimitar aquilo. E aí, por que a lei aqui até autoriza já uma tutela de urgência? A concessão de uma tutela de urgência. Quais são os requisitos da tutela de urgência? A urgência, periculum in mora, e uma probabilidade do provimento da demanda, que é o fumus boniuris. Percebam que no 750, o legislador exigiu a juntada de um laudo. Então, tem um laudo, tem eventuais outros documentos já comprobatórios, a petição inicial bem feita, demonstrando-se a elevada probabilidade e, ao mesmo tempo, a urgência, pronto, tutela de urgência por meio justificada a urgência. Então, o requisito do periculum in mora fica muito claro no parágrafo único do 749 e o fumus boniuris você extrai do 750 e do próprio 749 caput. O juiz nomeará curador provisório. Por quê? Porque se o juiz se convencer da probabilidade da urgência, ele não precisa esperar o curso de todo o procedimento, com as especialidades que nós veremos, para somente ao final declarar um tutor, um curador, um representante. Enquanto isso, desta decisão provisória, o juiz, o representante já pode ir praticando os atos da vida civil do interditando. Eu gosto do 751. O 751 trata de algo que nós já até mencionamos. Veja, o que tem de especialidade nesse procedimento? A especialidade se dá nesse momento inicial, em que se exige a juntada do laudo, em que a petição inicial tem que ser proposta somente por aqueles legitimados e tem que delimitar a questão da interdição. Então, o procedimento na parte inicial, ele gira em torno da nomeação desse curador provisório. E aí, se o juiz não se convencer, lembra da ação possessória?
na qual a especialidade gira em torno do mandado possessório, reintegração de posse. Mas aí, se não conseguir, não tem lá audiência de justificação, percebe que é algo meio que padrão, é comum. É comum. Falar em procedimento especial com a palavra comum é complicado. Mas é costumeiro aqui que o legislador adote esta providência. Eu tenho um procedimento especial nesse momento inicial. Você tem que preencher os requisitos tais. Conseguiu, levou. Não conseguiu, vamos conversar. Senta aqui para a gente conversar. E aí, veja, o 751 atua nesse contexto também. Ele é chamado de entrevista. Há uma entrevista do juiz com o interditando. Nessa entrevista, não é uma audiência como outra qualquer. Não é ali para o juiz interrogar, não é um interrogatório com o interditando. Ele vai formular perguntas do dia a dia. E aí, o que você acha da Covid? O cara fala, Covid? Que Covid? Sei lá, o que você acha da Terra? E o cara fala, acho que a Terra é plana. Não, aí não é questão, é uma questão de concepção científica. Mas sei lá, o juiz vai perguntar coisa do dia a dia pro camarada e vai perceber ali alguma enfermidade no trato. Tem essas questões, muitas das vezes você consegue perceber pelo trato, pela exteriorização das vontades, com os mais variados níveis sensitivos humanos, vamos assim dizer. E aí, então, eu tenho que ter cuidado, antes de eu ler o dispositivo. O legislador teve preocupação, o que não é incomum, do juiz ser ludibriado. O juiz, como um conhecedor de direito, por mais que ele já tenha feito várias audiências, muitas das vezes, essa questão da enfermidade, ainda mais sendo uma enfermidade mental, algum tipo de vício, muitas das vezes o interditando é dissimulado. Veja, não é uma crítica, não, evidentemente que não é uma crítica, até porque não se faz propósito. Mas isto é estudado, uma defesa do cérebro. Então ele consegue posar de sujeito normal nas mais variadas situações. Porque ele já foi muito experimentado por preconceitos sociais, por questões muitas vezes familiares. Isso é, como eu lhes disse, uma defesa do cérebro. Não necessariamente o cara faz por mal. Tem até aquele tipo de que também se faz, e faz por mal. Não estou tratando disso aqui. Eu estou tratando da possibilidade do juiz não bater um papo na moral com o cara e o cara sai da audiência e bate com a cabeça na parede, porque consegue se fazer proteger. E aí, o que o código diz, portanto? Que tem que nomear profissionais da área. Tem que nomear assistente social, nomear uma junta médica, vamos assim dizer, nos locais onde é possível, né? Um psiquiatra, um psicólogo, porque esses camaradas que são experimentados, estudados e trabalham com isso, ele consegue perceber no trejeito, na mexida de ombro, no jeito que fala, para falar para o juiz, termina a audiência, não a audiência, termina a entrevista, o juiz, normalzinho, né? E os caras falam, tá doido, já vi que os dois são loucos, tanto você quanto ele, achar que isso aí é normal, tadinho, ele precisa realmente ser interditado. Por quê? O cara vai explicar, evidentemente, por questões, conhecimentos técnicos. Então vejamos, o interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, de seus negócios, de seus bens, das suas vontades, preferências, laços familiares e afetivos, e sobre o que mais lhe parecer necessário para o convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e as respostas. Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz ouvirá no local onde ele estiver, não se cogita desse tipo de ato por procuração. Não, excelência, eu tô aqui trabalhando, fui transferido, estou trabalhando aqui em Manaus, sei lá. Seguinte, eu vou passar a procuração para o meu irmão. Mas não se está pedindo a interdição do irmão, então naturalmente é um ato personalíssimo. A entrevista poderá ser acompanhada por especialista, a doutrina interpreta esse poderá como deverá. Claro, deverá. Por que a lei colocou poderá? Porque nem em todas as comarcas você tem um quadro de apoio para praticar esse ato. Como é que a doutrina interpreta, portanto?
poderá não ter o acompanhamento de especialista por uma questão prática, casuística do dia a dia. Agora, o cara está no centro do Rio, tem todo o assessoramento, o juiz, ele não tem a opção de estar assessorado por profissionais técnicos ou não. Para que nós tenhamos uma tutela jurisdicional qualitativa e evitar esse risco, como eles disseram, dele ser ludibriado, ele tem que designar, sempre que possível. Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recurso tecnológico capaz de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas. Sempre que eu vejo esse dispositivo aqui, eu lembro do Stephen Hawking. Vai colher o depoimento de um cara como esse, tem que ter. Claro que ele, nesse caso, terá. Mas se for alguma enfermidade qualquer que dependa de um auxílio tecnológico, tem que fornecer o auxílio tecnológico. E a critério do juiz poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas. Aqui é uma faculdade mesmo, é uma questão casuística mesmo, quando o juiz verifica que isto é conveniente. Muitas das vezes mais atrapalha que ajuda. Porque naturalmente é uma questão que envolve muita carga emotiva, né? Vamos assim dizer. O 752 trata do exercício de direito de defesa dentro de 15 dias, contado da entrevista. Então, veja, não é da citação, ele é citado para comparecer à entrevista e 15 dias contados da realização da entrevista já se sai de lá intimado. O interditando poderá impugnar o pedido. Entre aspas, contestação. O exercício do direito de defesa. Agora, vejam. Parágrafo 2º. O interditando eu estou tentando separar os parágrafos. Vou botar tudo aí, depois eu falo que eu quero tratar. No parágrafo 1º tem nada demais. Diz que o Ministério Público vai atuar como fiscal da ordem jurídica, artigo 178, interesse de incapaz. É porque lá fala interesse de incapaz. Aqui você não sabe se ele vai ser declarado incapaz ou não, né? Então a lei preferiu deixar isso claro. Olha o parágrafo 2º. O interditando poderá constituir advogado. Vejam, então nós podemos ter uma controvérsia quanto ao estado da pessoa. Ele vai constituir advogado e vai brigar para falar que não tem nada de incapacidade por parte dele. Mas mesmo que ele não constitua advogado, olha, deverá ser nomeado curador especial. E, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial. De modo que, mesmo que haja um consenso entre interditando e interdito, nós não podemos ter a dispensa da capacidade postulatória. Nós não podemos ter excepcionar a regra da obrigatoriedade do advogado. Se ele não constituiu advogado, mais uma hipótese, portanto, de curador especial, que é prevista lá no artigo 72. A curatela especial é exercida pela Defensoria Pública, né, que vai atuar no sentido de proteger também o interesse do incapaz. O Ministério Público protege como fiscal da ordem jurídica. Se não tiver advogado, a Defensoria Pública protege, em concreto, os interesses do interditando. E aí, caso o interditando não constitua advogado, além da nomeação do curador especial, o cônjuge, o companheiro ou qualquer outro parente, nesta ordem, como o Carlos perguntou ainda há pouco, quando diz cônjuge, companheiro ou qualquer outro parente, só coloca o parente quando não tiver cônjuge ou companheiro. Veja que é uma linha evolutiva, poderá intervir como assistente. Tá? E aí seria uma assistência simples e não uma assistência litisconsorcial, porque o direito é do interditando, né? Não é o direito diretamente dos envolvidos. Eles são nomeados como assistentes. Há uma presunção, portanto, do interesse jurídico. No artigo 753, nós temos mais uma peculiaridade interessante, uma especialidade desse procedimento, que é a obrigatoriedade de produção de prova pericial. Tá? É obrigatória a produção de prova pericial. Os senhores viram em processo civil 1 que nós temos o livre convencimento motivado, nós não temos mais o sistema de prova tarifária,
Aqui não é prova tarifária, porque a lei não diz que o laudo vale mais ou vale menos que as outras provas. Mas aqui a lei obriga o juiz a produzir um tipo específico de prova. Decorrido o prazo do 752, 15 dias para oferecer impugnação, 15 dias contados da entrevista, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar os atos da vida civil. Veja, o juiz, não é que o juiz pode determinar, o juiz tem que produzir a prova pericial. A perícia pode ser realizada por equipe composta por experts com formação multidisciplinar. E a doutrina, mais uma vez, interpreta o seguinte: pode, se não tiver. Então, aí, por isso que não é uma obrigação, ele pode. Agora, estando numa localidade em que é possível formar uma junta para fazer o laudo, é uma obrigatoriedade do juiz para contribuir com a tutela jurisdicional. E o laudo pericial deve indicar especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. Mais uma vez eu repito para vocês, a lei trabalha sempre em torno de uma presunção da capacidade. A capacidade se presume. Então só pode restringir os atos da vida civil em se demonstrando a incapacidade específica. E aí, tendo feito isso, profere sentença. Veja que o 754 afirma que podem ser produzidas outras provas. Então o juiz é obrigado a produzir prova pericial, mas ele pode produzir outras também. Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos interessados, tem sempre contraditório sobre a prova, né? O juiz profere sentença. Na sentença que decreta a interdição, o juiz nomeia curador, que pode ser o requerente da interdição, pode ser. Então perceba que não é necessariamente nomeado curador o autor, um dos legitimados que vai a juízo lá em cima. Por exemplo, se o MP vai a juízo, pode ser nomeado uma outra parte. Se o diretor do orfanato, o diretor da casa de asilo vai a juízo, pode ser nomeado. No curso do processo aparecer outra pessoa, a preferência é que seja nomeada outra pessoa mais próxima. Então ele vai nomear curador e vai fixar os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interditando. E é aquele contexto que eu tenho dito para os senhores: presunção de capacidade. A incapacidade gira em torno, portanto, daquilo que expressamente consta do título. Considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferência. Isso também decorre do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Basicamente, no sentido de que a incapacidade, como ela é presumivelmente parcial e não abala tudo, isso não impede, por exemplo, que ele deixe de ser pai. O camarada pode ter uma dificuldade para, sei lá, para guardar dinheiro, os pródigos. Mas ele é um ótimo pai. Tudo que não envolve dinheiro, ele é perfeitamente... Então, as pessoas com deficiências têm também habilidades, vontades... me fugiu a palavra que eu ia usar. E aptidões, de modo geral, para praticar os outros atos da vida civil. O parágrafo 1º do 755 traz lá, a curatela é fixada no interesse do incapaz, melhor interesse do incapaz. O parágrafo 3º, mais uma vez vou trazer tudo, que eu fico... Se tem 3 parágrafos, eu vou trazer 2 por quê? Mesmo que eu não leia um deles. Ó, sentença. Os parágrafos do... Acho que travou aqui. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Ó, parágrafos do 755. Parágrafo 1º determina que é no melhor interesse do interditando. Parágrafo 2º. Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz, sob guarda e responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender o interesse do incapaz. Então veja, se o interdito é pai de um menor, você vai nomear a curatela do interdito no melhor interesse dele.
mas vai nomear alguém para gerir os interesses do menor no melhor interesse do menor. É isso que o parágrafo está dizendo. E, por fim, parágrafo 3º. A sentença de interdição será inscrita no registro público de pessoas naturais e imediatamente publicada na internet para dar a mais ampla publicidade. Esse registro é imprescindível para questões de validade futuras de atos praticados. Vamos supor que foi declarada a incapacidade do professor Arthur para dar aula. Exemplo. E os senhores não sabem disso, né? O senhor não tem como saber disso. O meu empregador não sabe disso. Não sabe da existência daquele processo. Mas aí como é que ficarão sabendo? Aquele que quiser me contratar para dar aula, como é que vai ficar sabendo? Vai correr a certidão de interdição, de tutela, de distribuidor, cartório de curatela, de interdição, de capacidade civil de um modo geral. E aí, se vier negativo, é porque não tem nada ali averbado. E positivo vai dizer que no processo XYZ foi declarada a incapacidade naquele sentido. Exemplo que eu dei de dar aula só para ser mais palatável. Mas por uma questão de validade de negócio jurídico mais substancial, porque quando você vai comprar um imóvel, você tem sempre que correr as certidões de todo mundo. É por conta disso. Para você ver se o ato que você está praticando é válido de per si. Uma coisa que ninguém faz quando vai comprar um carro. Tem que tirar as certidões. Por quê? Porque o camarada pode estar vendendo o carro para você, você está comprando de boa, e você nunca vai poder alegar boa fé se você não correu a certidão dele. O cara pode ser interdito. E aí? E aí que ele não pode vender sozinho, né? Ele tem que ser representado por alguém, está constando lá na certidão. Desde 1990 o cara é interdito e está no registro público lá. Como é que você vai alegar que não tem que invalidar o ato? Por isso que, claro que você não vai fazer isso para comprar uma bala juquinha, né? Você não vai fazer isso para, dar negócios jurídicos de menor importância. Agora, acho que de comprar um carro para cima, né? Já é, sei lá, comprar um laptop de 10 mil reais. Tira a certidão. Vai gastar um trocadinho ali, mas para não ter risco no futuro, tá? Por isso, quando alguém é declarado enfermo de modo geral, incapaz por decisão judicial, aquilo é registrado num registro público de acesso a todos. E aí, por fim, para encerrar mesmo o semestre, o artigo 756. Naturalmente, ainda mais diante desse contexto de que a incapacidade não se presume, pelo contrário, é uma presunção de capacidade, a incapacidade é específica, a incapacidade ela não é ad eternum também. Ou seja, havendo a possibilidade de recuperação do interdito da causa que ensejou a sua interdição, é possível que nós tenhamos o procedimento da levantada da curatela. É possível, portanto, se levantar a curatela, retirar a incapacidade. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo próprio interdito, pelo seu curador ou pelo Ministério Público e será pensado aos autos da interdição. Vai correr em paralelo aos autos que declarou a incapacidade, vai estar lá o pedido de levantamento da curatela. O juiz vai nomear um perito, equipe multidisciplinar, para proceder ao exame, para ver se realmente é verdade aquilo. Aqui, o legislador não exige, mas a doutrina traz. Não tem que ter um laudo para pedir a interdição? Então, a petição inicial do pedido de levantamento tem que ter um laudo médico também, para que se possa aferir a viabilidade daquele pleito. E aí, acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a publicação da sentença nos mesmos moldes do parágrafo 3º do artigo anterior. A interdição poderá ser levantada parcialmente quando demonstrada que ainda subsiste uma parcela, algum resíduo de incapacidade. E vamos supor que o juiz proibiu a prática de 3 atos sozinho, então tem que ter representante. Houve uma evolução medicamente comprovada, e aí o juiz tira
2 das restrições da vida civil e só proíbe o camarada de praticar 1A da vida civil. Isso é possível. É possível que vai levantando de pouquinho em pouquinho a curatela. É isso. Com isso a gente encerra a análise da interdição e acabamos o semestre, tá? Deu para ver bastante coisa aí, salvo engano.